Paz do Senhor, galera. Eu sou Eliezer Vinícius Eu sou a Stephanie. e hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, um convidado que iniciou esse projeto juntamente conosco no mês passado. Então, hoje nós daremos continuidade no Geobrac Experience, porém, de forma online. E hoje nós estamos aqui com o Malcolm. Hi, hello. Muito Deus abençoe. bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, tamo junto. Boa. Galera, a gente quer dar continuidade no tema sobre ansiedade, tá? Nós levantamos algumas perguntas no mês passado, porém nós vimos que não só vocês que estavam presentes, mas nós também saímos com alguns questionamentos, algumas dúvidas ainda, né? E nós entendemos a importância de fazer uma parte 2, porém de uma forma online, para que a gente tivesse um pouco mais de tempo para conseguir dar conta de todos os questionamentos e poder conversar de uma forma mais livre, né? Mas antes de tudo, a gente vai fazer uma oração e vai entregar esse momento. É muito importante falarmos sobre esse tema que tem assolado os nossos jovens e, principalmente, né, trazer Jesus e mostrar que Jesus é o centro e que Jesus pode libertar, né, de toda a ansiedade. Eu acho que é esse o principal fundamento de todas essas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Então, sejam muito bem-vindos, você que está nos assistindo também. Vamos orar nesse momento. Então, você que está aí, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença. Senhor, nós desde já, Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor tome a direção, Pai amado, deste encontro, Senhor Jesus, desta conversa. Pai, que tudo, Senhor, que nós falarmos aqui, Senhor, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. Pai, usa as nossas vidas, Senhor Jesus, meu Pai, para trazer verdade, Senhor Jesus, para a vida, meu Deus, dessa juventude, Senhor, meu Deus, ou de quem estiver nos assistindo, Pai. Senhor, meu Deus, usa a vida do Malcolm, Senhor, como um canal de bênção, Senhor Jesus. Meu Deus, nos dê discernimento, Senhor, nos dê estratégia, Senhor Jesus. Meu Deus, que nós sejamos, meu Pai, em nome de Jesus, influenciados, de fato, pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, nessa noite. E que vidas, meu Deus, venham ser libertas, meu Deus, de ansiedade, de crises do pânico, Senhor, de depressão. Senhor, meu Deus, que todos que estiverem, Senhor, nos assistindo, Pai, Senhor Jesus, sejam alcançados, meu Deus, pela Tua mão poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos, meu Deus, este momento em Tuas mãos, Senhor Jesus, para a Tua honra e glória. Amém e amém. Bom, para a gente começar, Malcolm, eu queria trazer uma pergunta que foi feita no encontro passado para a gente poder contextualizar e dar um andamento da onde a gente teoricamente parou, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente queria perguntar novamente para você, né? Muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que falam assim, eu também já passei por isso, né? Tipo, eu tô preocupado com o meu futuro, tô preocupado com os meus planos. Eu, quando era mais novo, que ainda não sabia o que eu queria estudar, o que eu queria trabalhar, ou quando eu estava próximo de casar com a esposa, eu tive várias crises de ansiedade. E aí a gente se encontra nesse momento de ansiedade, teoricamente de um desespero, e aí você para e fala assim, mas será que eu estou deixando de servir a Deus, né? Eu não tenho Deus na minha vida por eu estar ansioso, eu estar angustiado com tudo isso, com medo do amanhã, com medo do futuro, né? Qual é a sua visão clínica e também espiritual, né? Porque como a gente já disse no encontro passado, além de psicólogo e todas as os diplomas que você tem, né, dos cursos afins que você tem, você também é formado em teologia, né? Então, mediante a palavra e mediante ao conhecimento psicológico do seu que você tem, o que você entende disso? Então, realmente é complexo demais, tem muitas circunstâncias que estão ao redor de tudo isso, e fazer uma diferenciação da questão psicológica e da questão espiritual é, sim, um desafio nos dias de hoje, principalmente para a gente que está na linha de frente, né, na questão terapêutica, mas respondendo de uma forma direta, vamos separar os assuntos, né, especificamente. Primeiro, numa questão social, numa questão profissional. Tem alguns estudos que foram reformulados recentemente e eles trazem algumas informações muito interessantes. E existe um mito da vida equilibrada. O mito dessa vida equilibrada diz
que dá tempo para você fazer todas as coisas, que você consegue fazer todas as coisas com qualidade e tudo mais. Foram pegar todas essas informações que a gente precisa ter, todas essas circunstâncias de um dia que a gente precisava ter. A média é que a gente precisaria de um dia de mais de 48 horas para poder fazer todas as coisas que uma vida equilibrada exige. Ou seja, para você ter mais de 48 horas, significa que essa tal vida equilibrada é um mito. Não existe. E aí, no último encontro que nós tivemos, a gente conversou muito sobre isso, porque existe dentro da galera uma necessidade que foi colocada por esse mundo, que a gente precisa dar conta de todas as coisas. E essa necessidade foi colocada de uma forma muito leviana por esse mundo. Esse mundo sempre diz para nós que o nosso valor está muito mais agregado ao que a gente faz, a ser produtivo. Nós vemos por aí, fazendo uma crítica, assim, direta, trabalhe enquanto eles dormem. Eu vou fazer lives 5 horas da manhã, você precisa ser produtivo, você precisa chegar ao seu primeiro milhão antes dos 40 anos. E aí, quando você olha para a vida que você precisa sacrificar para chegar a isso, você vai chegar vivo, mas não vivendo. Uau. Então, não tem como ter uma vida que o pessoal chama de vida equilibrada, uma vida produtiva, uma vida exemplo. Então, quando a gente se depara com essas exigências sociais e profissionais, acaba que a gente vai entrar num circuito de ansiedade, porque a gente está vendo que a gente não está dando conta, não está dando conta, não está dando conta, e entra cada vez mais exigências, e aí você vai olhando para aquilo, vai ficando assustado, você fala, meu Deus, e agora? Aí você lembra, meu Deus, eu sou cristão. Será que eu não tenho fé? Será que eu não estou caminhando? Será que eu não estou clamando o Espírito Santo? Será que eu não estou orando? Será que eu não estou jejuando? Porque eu deveria estar funcionando, eu deveria estar produzindo, deveria ter mais elogios, melhores feedbacks na minha empresa. Eu preciso disso. Eu sou cristão, isso é uma vergonha para mim. Esses pensamentos são muito constantes e corriqueiros. Se a gente pegar com base nisso, a gente vai entrar num certo desespero. Então, olhando para a questão espiritual, a gente precisa, sim, fazer uma divisão. Porque não é só uma questão de ter Espírito Santo. Não é só uma questão de, não tenho fé, por isso as coisas não estão acontecendo. Sim. É porque esse mundo traz demandas muito além do que qualquer ser humano, crente ou não, conseguiria dar conta. Sim. E essa ilusão que a gente tem de que eu vou dar conta de tudo é o que faz ter uma vida sofrida. Então, não é uma questão de não ter fé. E outra, às vezes, a nossa caminhada com Deus passa muito próximo da mesma caminhada que muitos dos nossos profetas, muitos dos nossos personagens bíblicos que são referência. Por exemplo, Elias ficou morrendo de medo, correu, se escondeu numa caverna. Senhor, eu estou sozinho. Quando ele saiu, 7.000. Então, às vezes, a gente está passando por um processo que esse mundo maligno que a gente vive, que jaz no maligno, né? A gente está passando por um processo, sim, para afinar nossa relação com Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque até um certo ponto a gente está afinando a nossa relação com Deus. Passou disso, é uma demanda que a gente não vai dar conta, de fato. Um grande exemplo que eu vi um dia desses, né? Um desses players, né? Do Clube das 4, né? Nem o Clube das 5, né? Para quem não sabe, o Clube das 4 é um grupo de pessoas que fala que para você se dar bem na vida, você precisa acordar por volta das 4 horas da manhã. E aí ele fala, cara, eu construí, né? Para minha vida, que eu tinha que acordar às 4 horas, 4:30 da manhã todos os dias, porque eu tinha que treinar. Começar a treinar às 5, voltar para casa às 6, tomar meu banho gelado para eu poder dar conta. Aí ele falou assim, eu vendo isso, por quê? Porque essa é a minha realidade. Eu tenho uma empresa para tocar, eu tenho uma esposa para dar conta, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um filho pequeno, eu tenho que estudar e tenho todos os outros projetos. Então, o que eu vendo para a galera é a única forma de vida que eu consegui encontrar para equilibrar todos os pratos do meu malabarismo. Sim. E quebrar o menos possível. Sim. Então, eu acho que é isso, né? A galera vende o que funciona para ele
como se fosse a resolução do problema para todo mundo. Sim. E aí, quando você não se encaixa dentro desse quadrado do clube das 4 ou das 5, você se desespera, porque o cara tá dando certo e eu tô aqui, tô parado, estagnado. E olha, quando cai um prato desse do malabarismo, pensa na sensação de fracasso que fica. Você fala, meu Deus, eu não acredito, eu tô fracassando. Você fala, nossa, mas eu fui chamado para dar conta, sabe? E a pessoa até mistura. Não, eu tenho um chamado na minha empresa. Eu tenho um chamado lá. E aí eu vou encarar, eu vou fazer e vou acontecer. Quando a pessoa vê que não está acontecendo, ela fala, nossa, estou fracassando, tanto na empresa quanto na fé. Meu amigo, é a receita certinha para a pessoa se frustrar e se afastar até de Deus. A gente fala, Deus, eu não mereço. Você fala, meu Deus, calma aí, amigo, não é assim. Então, a gente está aqui para dar um recado de que o jogo não é bem por aí. A lição, o caminho não é bem esse. Esse mundo está programadinho para enganar a gente e tirar da gente aquilo que a gente tem de maior valor. Sim. Nossa própria vida. E uma coisa muito interessante de você falar disso, de o mundo ele nos programa, ele nos engana. A internet, ela é uma bênção, mas ela realmente nos vende uma coisa que é muito ilusória. Essas pessoas mesmo do clube e tudo mais, e vendem, e falam que equilibram e que vencem, mas será mesmo que vencem, que entregam tudo isso que falam, né? E que vencem em todas as áreas? Eu tenho minhas dúvidas, né? E eu acho que está ok a gente vencer, às vezes, muito bem financeiramente, que eu acho que é muito do que eles falam, mas eu não sei também a que custo. E aí eu acho que eu trago um pouco para a nossa realidade como cristão, e aí eu vejo, e eu tenho uma ressalva, né? Em quem que a gente se espelha muito? E aí você jovem, eu acho que, ou você que está assistindo, é muito importante a gente colocar aqui em quem que a gente deve se espelhar, porque a gente precisa se espelhar em Jesus, né? Porque quando a gente coloca a nossa fé ou a nossa expectativa em pessoas como essa, que são pessoas que a internet nos vendem, aí sim a gente se frustra e as nossas expectativas são frustradas e aí vem realmente um desgaste emocional enorme. E aí eu acho que essas barreiras emocionais começam a se aflorar na gente, aí começa, né? Puxa, eu não venço, eu não atinjo a esse patamar, né? Eu começo a tentar chegar em patamares que realmente são inatingíveis para mim. Mas Jesus disse que eu faria coisas que ele fez. Jesus disse que eu poderia ser como ele é. Então, ele, sim, é um canal em que eu posso me espelhar de fato, né? Eu acho que o mais doido disso tudo, complementando o que a esposa falou, a gente acaba tendo vários ídolos ao toque de um dedo, né? E Deus, quando a gente foca ali, Jesus, quando a gente foca ali, a gente vê que essa questão de status social, ele não estava preocupado com nada disso, nada disso. Aí, talvez você que esteja assistindo deve estar pensando assim, né? Fala, cara, você está falando isso só porque você está no programa e tal. Cara, mas não é. Quantas vezes a gente pega esses caras que são grandes players financeiros, aí você fala, meu, se eu vender um produto ali, eu vou conseguir mudar a minha vida. Mas esses caras, eles vendem o que é viável para eles conseguirem um grande valor, mas eles nunca vão dar todo o caminho do mapa. Não. Nunca. Eles não falam quantas quedas eles tiveram no meio do caminho. É muito fácil na rede social mostrar ali as suas glórias e não as suas derrotas, né? Não é à toa que hoje nós estamos numa sociedade, ao meu ver, o que mais tem a geração que mais tem acesso a conteúdos, que mais tem acesso a estudos, que tem mais acesso financeiro para fazer todas essas coisas, e é a que tem mais depressão, a que tem mais crise de ansiedade, a que tem mais crise de identidade. Muito. Né? Eu acho que por conta de tudo isso. Sim. Tem alguns desafios. Eu queria até compartilhar isso para gerar um pouco mais de alívio, um pouco mais de paz no coração de quem está assistindo a gente. Por favor, preste atenção nisso. Existe uma celeuma muito grande dentro da nossa sociedade, e eu vou pegar como exemplo a disputa por uma vaga de emprego. Dentro da área da psicologia, o psicólogo ele tem algumas atribuições que ele pode trabalhar dentro de um RH de uma empresa, aplicando testes psicológicos para recrutamento e seleção. Eu trabalhei um tempo com isso. E você vendo ali os currículos para você selecionar as pessoas, você via muitas disparidades.
E aí, quando você fazia as eliminações dos primeiros currículos que não tinham muito a ver com a área, você ficava com os últimos currículos ali. E muitas vezes, assim, a gente faz o trabalho, mas quem decide é o gestor da área, quem escolhe são os gestores, os superiores ali, né? E muitas vezes a gente via o critério de escolha. As pessoas eram tão parecidas, mas tão parecidas, que às vezes o critério de escolha ia por onde a pessoa se formou. Tinha gente que fazia questão de colocar no currículo: eu sou formado no Mackenzie, porque sabia que isso dava Pesava, né? um peso. O que eu quero dizer sobre isso? Nós temos aqui um discurso de meritocracia que acaba enganando muita gente, gerando muita dor e sofrimento pelo comparativo. E aí eu fiz um comparativo uma vez de 2 currículos. De um cara formado no Mackenzie e de um outro cara formado numa universidade mais próxima aqui das nossas periferias, né? E aí o que aconteceu? A gente faz um retorno, a gente faz uma logística reversa de todo esse processo, e aí a pessoa que não consegue o emprego porque aquele cara que tem aquela formação, por exemplo, vamos pegar a USP, né? Vamos pegar a USP como referência. O cara que estuda na USP, a pessoa que estuda na USP, muitos cursos são de período integral, das 8 às 5 da tarde. Pegando uma realidade um pouco mais homogênea, que é muito parecido com o que está ali, nós temos ali pessoas que têm uma condição financeira maior. Então, nós temos alunos ali da USP que têm carro que o pai já deu, tem uma condição de fazer inglês, tem uma condição de não trabalhar e poder estudar. E a pessoa ela tem uma condição de vida que dá para ela uma estrutura de estudo, de não se cansar, de não ter que fazer um monte de esforço, para ela chegar numa distância muito maior, certo? E aí você vê o currículo da galera aqui. O pessoal pega o trem aqui 5h30, 6 horas da manhã, às vezes até antes. E aí você vê a galera dando duro, trabalha o dia inteiro, se estressa, se cansa, se ferra no trabalho. À noite vai para a faculdade, não consegue prestar muito bem atenção de tanto estresse que teve no trabalho e de tanto cansaço que teve. Tem uma vida muito corrida, não tem carro, tem que trabalhar para caramba, às vezes leva trabalho e estudo para o final de semana para poder tentar dar conta de tudo isso. E quando chega lá na boca do negócio, ouve assim: ah, você não se esforçou. Ah, você não deu o seu melhor. Eu estou fazendo uma pós-graduação, estou fazendo um MBA lá nos Estados Unidos, porque eu me esforcei. Se você se esforçasse, se você desse o seu melhor, você chegaria lá. Aí o discurso de um ser humano desse é bem pautado numa vida maravilhosa que tem. E a pessoa do outro lado que não conseguiu fala: nossa, eu não consegui, não me esforcei. Claro que não. Claro que não. Olha a régua vida. é diferente, né? A régua é diferente. É como se você estivesse disputando um tiro de 100 metros com o Usain Bolt e ele saísse 50 metros à sua frente. Você não é atleta, você não é corredor. O Usain Bolt sai na sua frente, pá, dá o tiro, ele está lá em 1 segundo. Você vai correr com a dor na costela. Lembra que a gente corria quando era criança com a dor na costela assim? Você vai chegar lá com as 2 costelas te enfiando a mão, segurando seu pulmão, fala: para, senão eu vou parar. Você está correndo, você está tentando ter uma vida maravilhosa, enquanto aquela pessoa tem totais condições de ter essa vida, e a gente não. E a pessoa não se dá conta que ela está sendo obrigada a entrar num circuito que ela não vai conseguir chegar. Não porque ela não é competente, porque não é capaz, é porque não tem essa vida. Faz sentido? E até pode chegar, né? Até pode, mas assim, não na mesma velocidade, né? E com o cansaço também, né? Eu acho que a questão é essa, né? A gente tem que entender que a vida ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, né? Opa! Eu acho que esse é o ponto. Sim. Porque quando a gente entende que é construído degrau a degrau, Exato. a gente entende, cara, a gente começa... Aí eu acho que é até um princípio bíblico, né? A gente se alegra nas pequenas vitórias, né? Perfeito. Porque a gente entende que a nossa vitória maior é no céu. Mas a cada pequena vitória aqui, a gente reconhece a grandeza de Deus e fala: Deus, eu não sou merecedor disso. Sim. Porque olha de onde eu vim. Cara, eu saí do extremo leste. Nossa. No meu caso, eu sou criado pela minha mãe. Meu pai, eu me aproximei depois do meu casamento com 24 anos. Olha aí. E olha o que eu construí até hoje. Sim. Então, eu acho que é isso, né? É uma construção diária, né? De reconhecer e falar: Deus, cada pequena vitória, é a cada pequena vitória. Perfeito. Uau. É isso E aí eu acho que para a gente passar para a próxima pergunta, Show. a gente estava falando de futuro e o que isso reflete na ansiedade e um padrão da sociedade em relação a isso. Um outro padrão da sociedade hoje em dia é muito o modelo fitness, né?
E aí a gente tem visto aí muita gente com compulsão alimentar. Sim. E a gente recebeu uma pergunta nesse sentido. Como essa compulsão alimentar ela tem relação com a ansiedade e como que a gente consegue, então, tratar isso? E eu não sei, né, se tem alguma forma de espiritualizar isso ou não, né? Se é realmente alguma coisa fisiológica e aí tem que tratar com terapia, enfim. Sim, perfeito. Essa pergunta é muito importante. Eu atendo pessoas que têm compulsão alimentar. A gente faz um trabalho muito aprofundado para entender a diferença de visão, mas já respondendo, não tem como a gente espiritualizar muito. Se a gente tentar espiritualizar, a gente vai cometer erros enormes. Assim. A gente pode tentar espiritualizar num sentido de dar um suporte, mas encontrar causas é muito difícil. Por quê? A ansiedade ela está muito relacionada com preocupações e com medos, né? Essa é a raiz dela, preocupações e medos que a gente tem. Então, uma forma da gente se acalmar é comendo. A comida é um ansiolítico poderoso, poderosíssimo, assim como o cigarro como a bebida como remédios são também. Então, o que a pessoa encontra na comida? Alívio. Porque a comida, por exemplo, quando a pessoa está ansiosa, tem uma descarga de adrenalina e cortisol no corpo dela. E aí, para que você volte a uma regulação normal, é necessário que tenha uma descarga de outras substâncias também. Na verdade, assim, a busca pela recompensa é nessa substância. Então, para que você sinta algo bom, uma certa dopamina, a comida, sim, ela serve como um ansiolítico. E qual é o grande problema? É que a gente acaba descontando na comida a grande quantidade de ansiedade que a gente passa na nossa vida. Então, quanto mais ansioso, mais você come. Ansioso, come. Aí desregula de uma forma hormonal e desregula também no peso. E aí essa irregularidade do peso desconta também na própria autoimagem. E aí a pessoa começa a se comparar. E aí vem a tal da vida fitness. Uhum. Eu tenho pessoas que são viciados em academia porque têm medo de voltar ao consumo da comida como consumia antes. Então, a academia virou o quê? Um ansiolítico também. Virou uma forma de, não exatamente um ansiolítico, mas, na verdade, é um preventivo, né? Para a pessoa não passar por aquilo, e aí ela acaba sofrendo na academia, porque tem uma questão de comparação gigantesca também. Sim. Você tem aquelas mulheres e homens, né, com corpos esculturais, e às vezes com substâncias até meio que proibidas, que você acaba formando aqui. Completamente, Nossa! Eu vi uma entrevista essa semana de um cara que é muito conhecido do meio fitness, e ele falou, olha, de tanto anabolizante que eu tomei, eu não posso mais ter filhos. Sim, eu vi isso. Você viu isso aí? Pra quem não sabe, eu sou formado em Educação Física, né? E eu trabalhei como personal durante 6 anos. Olha aí. Então, eu vivi muito perto dessa realidade. Sim. De, amigos de trabalho, né? Quanto alunos também. Então, e não é só esse o problema, né? Que pode dar calvície, problemas renais. Muito. Se a pessoa já tem uma predisposição genética a ter algum tipo de câncer, alguma coisa, isso também pode acentuar, então, várias coisas, né? Várias coisas. E essa é a relação que a gente tem. A relação com a comida ela é muito complexa. Assim como a relação com o cigarro, com a bebida, a raiz é a mesma, só que a pessoa encontra um desconto da ansiedade em um desses. Então, a relação com a comida realmente é um ansiolítico poderoso. Acaba causando tudo isso aí. Certo. Mas aí, Malco, só para pegar o gancho do que você falou, Boa. Levando em consideração, né, que a gente não pode espiritualizar, né, esse distúrbio alimentar, a gente ouve muito as pessoas também demonizando a depressão, demonizando até mesmo alguns casos mais graves de depressão, como a esquizofrenia. Sim. Na sua concepção, né? Nas suas 2 linhas de conhecimento, de formação, você acha que, de fato, existe sim possessões demoníacas que podem fazer com que as pessoas se tornem mais depressivas ou até mesmo chegar em casos mais graves como a esquizofrenia? Ou não? Uma coisa não está ligada à outra, mas as duas podem caminhar juntas? Então, essa é uma pergunta bem complexa, bem delicada de responder. Porque, assim, espiritualmente falando, nós sabemos que a ação maligna, a ação espiritual, vai se aproveitar das nossas fragilidades e dos nossos problemas. Vai potencializar na gente esses problemas. Então, assim,
espiritualmente, não tem como agir no clínico, no fisiológico da pessoa. Mas espiritualmente existe uma opressão, como se você estivesse sendo empurrado para o precipício. Então, esse problema ele pode agravar se espiritualmente a pessoa for conduzida para ter essa resposta. Então, assim, o espiritual não vai influenciar diretamente a resposta da pessoa. Certo. A resposta fisiológica, no caso. Mas essa questão espiritual ela pode ter uma influência muito grande em empurrar realmente a pessoa para se aproximar desse problema. Intensificar, ele vai se intensificar porque esse problema, se não for tratado, a depressão, ela é muito demonizada mesmo. Se não for tratado, ele vai evoluir, vai se tornar profundo. A grande tendência é essa, né? E assim, parando para analisar, as nossas igrejas, quando eu digo as nossas igrejas, é toda a herança histórica cristã que a gente tem. Romana, tudo. Olham para a depressão como falta de Deus, como falta de fé e demonizam de fato isso. Como pecado, né? Pecado. Um excesso, uma bagagem. Porque assim, que nem eu e a minha esposa, a gente tem um contato com um familiar que tem esquizofrenia, né? Sim. Então, tipo, ele ouve vozes, e aí eu acho que até por conta disso, as pessoas acabam falando, são demônios, Sim, né? A gente teve até uma conversa recente sobre isso. Sim. Só que a gente não tem uma opinião formada, né? Até é uma resposta mesmo sua pra gente, nesse caso. Sim, então, excelente. Né, tudo isso, como que é mesmo? Assim, eu sei que tem todo esse histórico, né? Desde a Igreja Católica Romana, aí o crescimento do cristianismo judaico aqui no Brasil. Sim. Né? E até que ponto não é? Até que ponto é? Eu acho que esse é a minha maior questionamento por ter alguém tão próximo, assim, com essa debilidade, entendeu? Perfeito, excelente. A esquizofrenia, ela tem uma estrutura muito delicada também, porque existem pontos em que a pessoa tem lucidez para lidar com a própria vida, para trabalhar e tudo mais, só que existem momentos em que a pessoa não tem essa conexão com a realidade, sabe? Ou tem e é muito prejudicada. Então, assim, é muito difícil fazer uma diferenciação. É difícil, mas a gente consegue analisar uma pessoa que está numa opressão espiritual e numa pessoa que simplesmente está no seu eixo de esquizofrenia. Então, assim, dá para fazer essa diferenciação? Dá. Mas o importante para nós, como cristãos e para nós profissionais, é que a pessoa vai precisar de ajuda nos dois casos. É verdade. E aí, assim, como que a gente vai fazer essa diferenciação? Por uma sensibilidade espiritual da nossa parte também. Nós precisamos nos sensibilizar espiritualmente, e a gente sabe todo o nosso processo de jejum, oração, dedicação, estar mais próximo de Deus, mas também ter um conhecimento clínico de como é o circuito da esquizofrenia na vida de um esquizofrênico. Quanto mais próximo dessa pessoa a gente estiver, melhor a gente vai conseguir fazer a diferenciação entre um e outro. Quando pode ser uma possessão demoníaca, quando pode ser realmente a manifestação da esquizofrenia. E eu digo para você assim, uma vez que a pessoa é selada pelo Espírito Santo, você vai perceber que tem muito mais dessa problemática, da esquizofrenia mesmo, do que outras circunstâncias. Então, é aproximar e sempre oferecer ajuda, independentemente de qual seja o caso. E quanto mais próximo você está, quanto mais a gente estuda a respeito, mais a gente sabe diferenciar. Certo. Excelente resposta. Né? Uau. Vamos lá. Aproveitando, acho que esse tema é bem complexo, a gente queria entrar um pouquinho aí nas medicações. Ótimo. Que as pessoas elas têm muita dúvida em como se medicar, né? E tudo isso. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que procurar um médico, né? Não se automedique. Por favor. Eu acho que isso é importante, até você enfatizar. Mas tem muitos dogmas em relação a isso, sobre, puxa, eu vou ficar dependente disso, se isso realmente funciona, se eu não posso, se isso realmente só não me esconde do problema, se tem eficácia, ou se só, enquanto eu estou medicado, eu estou melhorzinho. Aí, quando eu paro de tomar medicação, tudo vem à tona de novo. Então, explica um pouco como é a dinâmica, quando eu preciso tomar uma medicação, acho que quando é necessário, acho que a intervenção de um medicamento aí, numa crise de ansiedade, numa depressão, enfim. Sim, perfeito. Bom, vamos estruturar isso com
com bastante delicadeza e com bastante cuidado, porque esse é um assunto que é bem espinhento, digamos assim, né? A relação dos psicólogos com os psiquiatras é uma relação bem delicada. Não são todos que se comunicam. E aí eu vou dizer de uma forma categórica. Medicação é algo muito perigoso e precisa ser ministrado por um psiquiatra qualificado. Não são todos os psiquiatras que se comunicam, que entendem a importância. Hoje em dia está muito mais, só que mesmo assim a gente tem uma certa resistência. Por quê? Medicação, ela vai agir no equilíbrio das substâncias no nosso organismo. Como é isso? Vamos voltar um pouco. Olha só. Nós temos sentimentos que provocam uma resposta fisiológica. Esses sentimentos podem ser diversos. Vamos pegar aqui, por exemplo, sabe quando você assiste um filme e que uma pessoa, sei lá, a filha vê o pai morrer, o pai vê um filho ser morto, sabe? E você vê que naquele momento a câmera foca bem no rosto da pessoa que perdeu um ente querido. Um sentimento enorme de tristeza invade a pessoa, de tristeza, de revolta, de injustiça, invade a pessoa. Qual é a resposta fisiológica para isso? A pessoa chora, a pessoa treme, a pessoa tem toda uma resposta fisiológica. Por quê? Aquele grande sentimento de tristeza causado por aquela situação causou ali na pessoa, desencadeou dentro dela, por exemplo, numa situação de perigo, de grande estresse, a pessoa passa por um estresse muito profundo, acaba chorando. Só que o estresse dela desencadeou no corpo dela adrenalina, cortisol e um monte de substâncias que teve uma resposta fisiológica, uma resposta clínica muito, que desequilibrou totalmente a pessoa. Qual é a função da medicação nesse caso? A função da medicação é reequilibrar as substâncias no nosso organismo. Então, por exemplo, numa crise de ansiedade, uma pessoa, o cérebro vai lá dar o comando para as nossas glândulas suprarrenais e elas descarregam adrenalina e cortisol no nosso corpo. Cortisol fica por muito mais tempo. E existem muitas outras substâncias que acabam se desregulando por causa de várias situações. E aí você vai no médico, quando você está com uma crise de ansiedade, quando você tem ansiedade por muito tempo, você não consegue dormir. Às vezes você não consegue comer ou come demais. Está tudo muito desregulado. Qual é a função da medicação? Regular tudo isso. Só que o grande problema da medicação é que ela não vai resolver o problema que está acontecendo no trabalho. A pessoa que morreu e a gente não consegue se desconectar emocionalmente dela. Não vai resolver a discórdia que existe dentro de um casamento. A medicação não resolve isso. E isso é o problema que gera tudo isso dentro da gente. Qual é a grande questão da medicação? Se você só tomar medicamentos e não fizer terapia, você vai se tornar dependente da medicação e não vai resolver os problemas. Você entende isso? É a mesma coisa que comprar um pneu e não ter carro. Exatamente. Exatamente. Você vai rodar com o pneuzinho todo feliz na rua. E aí, cadê a sua locomoção de fato? É você que se locomove por ele. Não tem uma lógica em você só tomar medicação e não resolver o problema. Eu atendo uma pessoa que ela está há muitos anos de luto. Muitos anos. E essa pessoa está dependente de medicação para continuar regulando todas as substâncias que... Por exemplo, ela não consegue fazer coisas na vida cotidiana porque dependia desse parente que era vivo, não consegue dormir porque antes de dormir tinha uma relação com esse parente que estava vivo. Agora a vida dessa pessoa está completamente transtornada. Ela toma medicação para dormir, toma medicação para acordar. Olha que coisa. E toma uma medicação para ficar alerta, ativo o dia inteiro. Só que às vezes a pessoa está elétrica, e chorando, de falta desse parente. Precisa fazer terapia para resolver isso. Sim. Você entende? Fazendo terapia, olha que coisa mágica, maravilhosa. Mágica não, que a gente trabalha bastante. Olha que coisa maravilhosa. Fazer um processo terapêutico é complicado, mas quando você resolve o luto, você não precisa mais tomar remédio. Você entende isso? Eu mesmo tenho um psiquiatra, um grande amigo, o Dr. Matheus, se estiver assistindo aí, um grande abraço. Nós trabalhamos aí há um bom tempo juntos, inclusive desde a graduação atendia alguns pacientes que eram dos meus estágios, né, especificamente.
E a gente faz um trabalho muito conjunto. E aí ele vai analisando a medicação. Tem gente que eu enviei para ele que estava tomando 7 medicamentos num dia. 7. Uau. Tem gente que recebeu a administração dessa medicação que nem era psiquiatra, era outra especialidade clínica médica. Aí você olha e você fala, meu Deus, não era psiquiatra, não estava entendendo do que está acontecendo. A gente tem verdadeiros crimes por aí e a pessoa não se dá conta. E quando você vai para lá, você consegue regular. Esse remédio é necessário por enquanto, esse aqui nem deveria estar aqui. Ele faz esse trabalho. E quando você vai vendo a evolução da pessoa, você fala, nossa, a terapia faz sentido. Eu, como psicólogo, não descarto o uso da medicação para uma intervenção mais imediata. Mas essa medicação tem que ser analisada com muito cuidado e quanto tempo ela vai permanecer. E depende muito da pessoa, depende muito da estrutura que a pessoa tem naquele momento. Então, não são todos os casos. Tem que analisar isso muito bem. Então, se você for procurar um psiquiatra, procure junto um psicólogo, e um psicólogo que entenda, e um psiquiatra que entenda a relação necessária que precisa existir as duas áreas. Eu acho que aí é a importância a gente fala muito hoje das equipes multidisciplinares, né? Maravilhoso. Então, quando chega num nível de tomar medicação, então é sempre assim, então, um psicólogo junto com um psiquiatra. A equipe multidisciplinar, que a gente chama de interclínica, né? Tem vários nomes aí, é maravilhoso ver ela funcionando, porque tem psicólogo, psiquiatra, nutricionista, avaliação física com um educador físico, por exemplo. Nós temos várias especialidades tratando de um caso só. E aí cada especialidade vai avaliar a interface da pessoa que é inerente à sua própria área de atuação. E é maravilhoso ver a multiclínica trabalhando em prol de uma pessoa, porque ela tem suporte, ela é respaldada em todas as áreas. Então, assim, não são todos os lugares que a gente tem, né, a clínica ampliada, que é tradicionalmente conhecida, né? Não são todos os lugares, não são todas as situações que a gente tem. Mas quando tem, é maravilhoso. É maravilhoso ver como a pessoa consegue desenvolver, porque ela tem um suporte de todas as áreas. Aquilo é lindo de ver. Nossa, seria incrível se, até já puxando um pouco a sardinha da nossa igreja aqui, Vamos. né? Que a gente tem o Aprimore, seria incrível se a gente conseguisse linkar tudo isso, né? Nossa. Porque a nossa igreja tendo, que hoje a gente tem quantos membros? Quase 3 mil? Por aí. Quase 3 mil membros. Quantos nutricionistas, quantos profissionais de educação física, quantos outros psicólogos que ainda não contribuem aqui poderiam montar uma equipe disciplinar aqui, multidisciplinar aqui na igreja e poder fazer esse trabalho, né? Pegando o gancho no que você está dizendo, nós não somos conhecidos por ser um hospital? Justo. A igreja é um hospital, a igreja é um hospital. Vamos virar um hospital. Pois é. Aí fica o desafio aí pra igreja, hein? Oh. Desculpa, pastor, te coloquei numa saia justa talvez, mas eu acho que o projeto é bom, hein? Vale a pena, vale a pena. Muito Malco, bom. mas aí você levantou um ponto que eu achei, assim, me veio um questionamento em qual sentido, né? A gente vê que você tem uma certa preocupação, não só pelo lado de ter este acompanhamento multidisciplinar, né, por conta da medicação, entender essa preocupação no sentido de como isso pode gerar outros problemas, né? Uma medicação errada, numa dosagem errada, ou até mesmo num direcionamento errado, né? E aí uma coisa que nós vínhamos conversando, que a gente queria perguntar para você, qual a importância para nós como cristãos fazermos, obviamente, o acompanhamento psicológico, eu acho que todo mundo tinha que fazer, né? Todo mundo tinha que fazer, mas fazer com pessoas que têm os mesmos valores cristãos, né? Ótimo. Que têm a mesma visão que a nossa, porque a gente conversa com muita gente que faz acompanhamento psicológico com outros psicólogos que não têm a mesma visão que a gente, e a gente vê que tem alguns direcionamentos, não que seja errado, mas que, biblicamente falando, são meio controversos. São diferentes, né? São né? bem diferentes, Muito, bem diferentes. muito. Então, eu acho que o questionamento aqui tanto na parte da medicação, tanto num contexto geral de atendimento e acompanhamento, qual a importância para nós cristãos sermos acompanhados por psicólogos também cristãos? Quais cuidados a gente tem que ter quando nós formos analisar por quem a gente está sendo acompanhado, né? Ou se a pessoa já faz esse acompanhamento, o que eu tenho que analisar nela? Né? Obviamente que eu tenho que saber da Bíblia para saber questionar o que ela está me falando. Sim, né? sim. Mas assim, o que eu tenho que analisar nela para saber que eu estou no caminho certo com uma pessoa que de fato está me acompanhando ali da forma correta? Perfeito. Mais um assunto polêmico, isso é maravilhoso. Vamos A gente administrar. é assim, viu, Mal? É só polêmica. Muito bom, muito bom.
Vamos administrar da seguinte forma. Vamos fazer uma análise meio que tripartida. Primeiro vamos falar sobre a ética clínica, depois sobre questões espirituais e sobre a prática clínica dentro do consultório de fato, né? Então, assim, dentro do código de ética hoje do psicólogo, a gente não pode propagandear, é uma coisa que eu também não faço. Olha, eu sou psicólogo cristão, vem passar comigo. Não, isso não pode, né? E assim, cientificamente falando, a gente faz uma divisão do científico com o espiritual, a gente faz essa divisão. Existe essa cisão de fato. A pessoa não pode levar a religião para dentro do processo terapêutico. Eticamente, isso não pode ser feito e a gente não faz dessa forma. O que acontece? Eu sou cristão, eu estou dentro da minha igreja e eu falo, sim, de teologia e falo de psicologia. E isso não tem problema algum. O que eu não posso é impor a religião dentro do processo terapêutico para a pessoa. Não posso, isso de fato não posso, porque eu tenho todo um proceder científico. E não é só isso. Dentro do processo terapêutico, existem muitas questões que são impeditivas. Impeditivas não que eu não posso, mas que são complexas. Por quê? Eu atendo cristãos, atendo muitos cristãos, eles me conhecem, e eles tiram muitas dúvidas. Eu atendo pastores, eu atendo líderes, eu atendo uma gama de pessoas que trazem para mim dúvidas. O que eu faço especificamente? Eu atendo não só daqui da nossa igreja, mas de outras igrejas também. Eu faço uma análise eclesiástica. Eu falo para a pessoa o seguinte: você pertence a tal comunidade, a tal igreja, e essa igreja procede dessa forma. E psicólogo nenhum toma decisão e orienta a pessoa. Nenhum psicólogo toma a decisão pela pessoa e fala o que ela deve fazer. É o contrário. O trabalho dele é transformar a pessoa numa pessoa autônoma para tomar as próprias decisões. E quando ela se vê em decisões eclesiásticas, espirituais, que a dividem muito, a minha orientação como psicólogo e como cristão olha, como psicólogo, na sua vida, o impacto psicológico na sua vida é X, Y, Z. Vamos analisar isso. Mas, como cristão e espiritualmente, eu falo para a pessoa, procure a sua liderança. Sua liderança eclesiástica tem uma visão que faz parte da igreja que você está. Então, eu não vou tomar a frente, não vou tomar o lugar do pastor da pessoa. Não. Eu tenho formação em teologia, mas eu não vou fazer a vez de pastor da pessoa. Porque o meu trabalho como psicólogo é justamente transformar a capacidade dessa pessoa em se relacionar com a própria liderança também. Então, ela tem que ser autônoma, conversar com a própria liderança, tirar as dúvidas, entender como que funciona. Em alguns momentos, a gente vai tirar dúvidas dentro do consultório? Claro. Quando a pessoa fala assim, olha, Marco, isso aqui está me incomodando, vamos conversar a respeito? A gente conversa a respeito, mas eu não fico só nisso, porque o nosso foco terapêutico é muito mais profundo. A gente tem algumas questões de orientações bíblicas? Tem. A gente fala sobre como que funcionam algumas tradições e todas essas coisas. Mas dúvidas mais profundas, eu aconselho as pessoas, vai na Bíblia. Um exemplo, quando tem uma divergência, Malcolm, a minha liderança está fazendo coisas que eu não concordo. Olha, se a própria liderança, ou então pessoas ao redor do ministério, que está te gerando dúvida, vai na Bíblia. Estuda a Bíblia, se aprofunde na Bíblia. A gente tinha o costume de trazer esse livro, que muitas pessoas não sabem que existe, né? Porque a nossa geração hoje é bem... Celular, celfônica, né? Então, a gente tinha o costume de trazer a Bíblia para a igreja, e quando o pastor ia começar o sermão, a pregação, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, e a gente abria junto, a gente lia junto. E aí, assim, era um costume, sim, tranquilo, mas refletia o quanto a gente estudava a Bíblia, o quanto a gente estava preparado para ver na Bíblia todas essas questões de divergências. Então, dentro do código de ética, é dessa forma, dentro da prática clínica é essa, e espiritualmente, a pessoa precisa... o meu trabalho como terapeuta dela é transformá-la numa pessoa autônoma, não transformá-la, mas dar condições para que ela seja autônoma e forte o suficiente para trabalhar em todas as frentes de relação dela, inclusive eclesiástica na igreja. Muito legal. Eu tenho uma dúvida que é minha, particular, né? Meu marido faz terapia com você, inclusive, sim. Mas eu não faço, né? E eu sou aqui uma garota jovem, né? 18 anos, né, pessoal? Em cada perna. E assim, a minha concepção de uma sala, de uma sessão de terapia é eu deitada no divã, plena,
E lá falando, e você aqui, sério, Só anotando. anotando aqui, e eu detesto me sentir analisada. Então, eu queria saber com você, assim, como é uma sessão de terapia? E, assim, poxa, a gente está falando para uma juventude aqui. Sim. E isso precisa ser muito atrativo, né? Porque eu acho que é uma coisa que é muito necessária hoje em dia. Então, como é hoje, eu acho que os psicólogos também tiveram que se reinventar muito. Eu acho que isso é uma coisa muito do passado. Sim. Então, como é hoje uma sessão de terapia, para que seja atrativo, principalmente para essa molecada que vem aí acelerada, né? e precisa ser, e assim, eles querem falar, mas ao mesmo tempo não dá para você ficar aqui anotando, Não. porque eles vão falar: "O que é que você está anotando?", né? E eles querem um resultado muito rápido. Então, como é isso hoje? Ótima pergunta, é uma ótima perspectiva também, porque muita gente tem essa dúvida. Eu vou, assim, de uma certa forma, nós temos muitos estigmas na sociedade sobre a terapia, né? Tem gente que fala assim: ai, meu Deus, eu não vou fazer terapia porque eu não estou louco. Eu já respondo no contrário. É melhor você fazer terapia para não ficar louco. É justo. Vou te mostrar o outro lado da moeda, né? É melhor. Ai, eu não vou no psicólogo, todo mundo vai falar que eu tô doido. Ai, eu não vou no psiquiatra. Não tô. Não, é o contrário. E hoje, graças a Deus, essa visão está mudando. A nossa sociedade está entendendo o valor da terapia. Isso é muito bom. E o que eu faço? No meu primeiro contato com a pessoa, eu faço um acolhimento. A gente chama de acolhimento, a gente chama de entrevista. E, na minha forma, até antes da gente entrar nisso, dentro eu sempre exemplifico com a questão do advogado. O advogado da sua área, inclusive, né? Nós temos advogados que são trabalhistas, civis, criminais, tem cada frente de trabalho, especificamente. Na psicologia também. Nós temos psicólogos que são da terapia da psicanálise, né? A psicodinâmica, que aí você tem o freudiano, o winnicottiano, o kleiniano. Você tem a psicanálise é a mais conhecida, a mais difundida. E nós também temos ali outras frentes que também estão sendo cada vez mais conhecidas. Por exemplo, a TCC, que é a minha área, nós temos uma difusão muito grande de trabalho da TCC hoje, que nos dá TCC, ADP, ADT, ACC, tem várias siglas aí de várias formas de trabalho. Falando especificamente da minha. No primeiro momento, eu faço um acolhimento com a pessoa e falo assim: olha, nós estamos aqui no processo terapêutico e isso aqui é livre de julgamentos. O que a gente vai compartilhar nesse quadrado, principalmente, eu falo do sigilo médico-paciente. Eu sempre explico para a pessoa que o que está ali, acontecendo ali naquele quadrado, não vai ser exposto para ninguém. E eu, como psicólogo, eu tenho uma visão contrária do que a sociedade enxerga, né? Eu não vou julgar, não vou analisar. Ai, meu Deus, eu cometo erros. Ai, meu Deus, isso, aquilo. Não, muito pelo contrário. Eu estou ali para explicar para a pessoa, para dar um suporte para a pessoa e para que a gente juntos possa construir soluções. Então, assim, o processo terapêutico ele é bem mais soft, bem mais flexível, bem mais tranquilo e muito legal, é muito divertido porque a gente dá risada, a gente participa dos assuntos juntos, né? Então, não é tão monstruoso assim como a galera imagina. Então, é super tranquilo, de fato. Mas deve ter uns pais que chegam assim e falam: fala aí o que meu filho te falou. Mas tem. E como você sai dessa? Eu falo para ele assim, ó, seu filho é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Pronto, acabou. Porque tem muitos pais, não só pais, ó, tem pais, tem maridos ou esposas, tem líderes, liderados que vêm me procurar pelo fato de eu ser da igreja, né? E as pessoas, e aí, como é que tá? Tá bem. É muita informação Acabou. privilegiada, né? Porque assim, olha que interessante. Eu trabalho com a confiança da pessoa em mim. Total, né? Se em algum momento a pessoa olhar e falar, pronto, acabou não meu fala trabalho. mais nada, né? Acabou. Então, assim, é fechado. E eu falo isso para a pessoa no primeiro momento. No primeiro momento. Eu não atendo pessoas com quem eu tenho um vínculo pessoal, que seja meu amigo. Não, isso eu não posso porque prejudica o trabalho. E eticamente também não é legal. Mas eu atendo pessoas, por exemplo, nossa igreja tem 3.000 pessoas. Todo domingo que eu venho, eu conheço uma pessoa diferente. Sim. Então, pessoas que eu não tenho essa conexão, eu consigo trabalhar. E eu falo para ela, olha, você vai me ver aqui na igreja, você vai me ver participando, e em momento algum eu vou falar nada sobre você. Não posso, porque se você não confiar em mim, a gente não tem mais terapia, né? Então, mas a questão do atendimento, Malcolm, você se atém apenas ao atendimento dentro de sala, né? Porque eu acredito que você também deve atender algumas pessoas que, tipo assim, né? Eu tenho
putz, eu me sinto meio claustrofóbico dentro de uma sala. Sim, sim. Né? Você atende só dentro de sala, você faz uns atendimentos diferentes, um exemplo, putz, hoje a gente vai passear no parque. Perfeito. Um exemplo, eu lembro uma vez, que nem a esposa falou, eu passo com o Malcolm, né? E eu lembro uma vez que eu falei para você que eu tinha uma certa dificuldade em um determinado momento do jogo, do futsal que eu jogo, e você falou, cara, não, quando você vê que você está tendo este tipo de problema novamente, me fala que eu vou ir ver um jogo seu para eu poder analisar o contexto do jogo, para eu saber como atuar neste meio, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa atuação em frentes diferentes, né? Porque, como a esposa disse, a gente entende muito que é, né? No divã ou apenas dentro de uma sala. Mas como eu tive essa oportunidade, né? De ver com você um atendimento de uma forma separada, queria que você desse um exemplo até mesmo de atendimentos que você já fez de uma forma diferenciada. Perfeito. Ou como você trabalha nessa outra frente sem ser só dentro da sala, sabe? Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta excelente, porque assim é uma demanda que está cada vez mais crescente, que está cada vez mais alta. Porque, assim, dentro do processo terapêutico, dentro da área psicológica, a gente tem um processo que se chama acompanhamento terapêutico, chama AT. Nós acompanhamos, o psicólogo que é acompanhante terapêutico também, ele faz uma espécie de acompanhamento da pessoa para que a pessoa tenha um suporte no momento em que está acontecendo. Isso é muito específico, vai muito da situação. Então, por exemplo, eu tive uma situação de uma pessoa que estava em luto há um determinado período. Eu fui com essa pessoa eu fui com ela no cemitério, por exemplo. Ela precisava entrar em contato com o parente que faleceu, e aí ela falou, Malco, você pode ir comigo? Eu gostaria de viver esse momento que eu tive medo de viver. Eu fui com a pessoa. Uau. Eu fui com a pessoa. Aí foi a pessoa e alguns familiares, e eu acompanhei a pessoa enquanto os familiares contavam para ela todo o trajeto que houve do corpo, da pessoa que ela perdeu, tudo que aconteceu. Ela não quis entrar em contato com aquilo, e aquilo ainda estava na mente dela. Eu fui acompanhando a pessoa. Por exemplo, nós temos pessoas que têm fobias. Então, claustrofobia, por exemplo. Eu entro com a pessoa e, assim, eu me revisto de informações, né, técnicas o suficiente, e aí a gente entra em ambientes que a pessoa se sente mal e a pessoa vai me falando tudo o que está acontecendo com ela. E eu vou devolvendo informações técnicas sobre respiração. Tem gente que prefere o inverno porque o verão, o ar é muito quente. E o ar muito quente dá uma sensação de sufocamento. Isso é claustrofóbico demais. Então, eu faço esse acompanhamento com as pessoas em verões muito intensos, por exemplo. A gente vai em situações. Situação de parque, por exemplo. Olha, eu quero sentar num ambiente... Por exemplo, eu fiz uma explicação uma vez de como funciona um momento de solitude para uma pessoa. E aí eu sentei com ela num parque, mostrei como que era o momento dela se sentar e passar um tempo com ela mesma, porque ela não conseguia se aceitar, não conseguia passar por um processo de estar com ela mesma. Então, o processo terapêutico ele não fica só dentro das quatro paredes. Ele é muito flexível, mas isso, claro, vai depender da abordagem teórica de cada terapeuta, né? Então, eu faço, de vez em quando, esse acompanhamento terapêutico, dependendo do que a pessoa apresenta para mim. E isso é muito valioso, é muito bom, é muito flexível. Não são todas as situações, nós temos regras, né? Não são todas as situações que a gente faz esse trabalho de aproximação sucessiva, né? Porque se você imerge a pessoa naquilo que é o grande problema dela, você causa um efeito contrário. Então, a gente faz aproximações sucessivas, esclarecimentos, a gente vai conversando, sempre dou informações técnicas, e a pessoa vai se sentindo mais confortável, vai se aproximando daqui a pouco. Eu atendi uma pessoa que tinha muito medo de cachorro. Muito, muito mesmo. E apresentei para ela à distância um pincher, porque o pincher é muito perigoso para a vida. Ele pincher, perigoso. não, Mais pincher, perigoso que meus 2 pitbulls, certeza. O quê, meu amigo? Um pincher faz um estrago na vida de uma pessoa. E apresentei um fila. Eu estava uma vez andando no Tatuapé, eu conheço uma pessoa que ela tem 2 filas gigantescos. E ela anda com eles sem coleiras, eles são muito dóceis. E apresentei esses 2 filas para essa pessoa. Ela, meu Deus, mas ele pode me engolir. Eu falei, ele pode, mas ele não vai. E aí a gente vai se aproximando, a pessoa encostou a mão, ela não fez nada. E eu achei aquele momento maravilhoso, o momento da descoberta, sabe? Daqui a pouco ela estava abraçando o fila. Eu falei, meu, isso é incrível. Porque a pessoa vence, ela consegue se aproximar da situação que causava medo. E ver alguém vencendo o medo, pro profissional, para o terapeuta, é maravilhoso.
maravilhoso. Uau. Incrível. É bem isso aí. Incrível. Uau. Aí a gente queria, já caminhando para o final, passou Pois rápido, é. né? Uma hora de bate-papo bom passa rápido, pouquinho né? demais. Para a gente ir finalizando, chegou uma pergunta aqui no online, Boa. perguntando assim, essa questão de remédios é o que gera hoje o debate se depressão é um transtorno ou uma doença? Também não é o único quesito a se analisar, se é um transtorno ou se é uma doença. Depende muito do olhar, do ponto de vista, né? Hoje, dentro do nosso DSM, que é o Manual de Transtornos, né, e o CID, infelizmente, nós temos classificação de CID para tudo quanto é coisa. E aí você acaba doencificando, transtornificando muita coisa que não precisa, né? E aí, assim, independentemente se é uma doença, se é um transtorno, precisa ser tratado. Inclusive, analisando que, se naquele momento a gente precisa de uma intervenção medicamentosa, ou se a gente precisa de um processo terapêutico, porque a gente tem transtorno depressivo maior, transtorno depressivo muito mais profundo, que clinicamente mexeu com o fisiológico da pessoa, a pessoa só dorme. Tem situações em que eu oriento alguns pacientes que depois das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, quando começa a escurecer, já acenda luzes mais amarelas, sabe? Para que aquela luz cause mais conforto para essa pessoa. E só apague na hora de dormir, por exemplo. Se a pessoa tem uma tendência a ficar mais tempo dormindo, ela precisaria ficar um pouco mais ativa durante o dia para não ficar muito nesse circuito. Então, depende muito. A gente precisa analisar como isso vai funcionar para a própria pessoa. Legal, legal. Acho que é um gancho da pergunta que você tinha falado, né? Então, quais são os sintomas, né? Que a gente, obviamente, né? Todo mundo precisa fazer acompanhamento psicológico, Sim. mas assim, quais os casos, os sintomas que eu tenho que prestar atenção? Ótimo. Que eu falo assim, cara, não, eu preciso, tipo, para ontem, ou assim, o mais breve possível, ir em busca de um acompanhamento, né? Sim. Eu acho que isso é importante. Foi um ponto que ela tinha levantado e eu acho que você deu o gancho. Sintomas, isso é muito bom a gente analisar, porque muita gente fica na dúvida. Os sintomas, tanto da ansiedade quanto da depressão, né, que são assuntos muito complexos, é o seguinte: o sintoma da depressão está muito atrelado ao quanto você não consegue mais manter a sua vida, manter as suas relações num nível funcional e saudável. O quanto você está retraído, o quanto você evita o contato social, o quanto você quer se relacionar mais com o seu travesseiro, o quanto você se frustra com suas redes sociais. E quando você tem um conjunto disso começando a aparecer, já é a hora de procurar ajuda. Não espere. Não espere, sabe? É muito difícil lidar com essa situação, porque são sintomas que são silenciosos e sorrateiros. São muito silenciosos. Então, daqui a pouco a gente está se afastando de uma festa de aniversário, da família, por mais que hoje em dia, né, principalmente por causa da pandemia, a gente acaba não diferenciando o que é uma coisa ou outra, porque a gente precisa evitar. Então, aí que a gente tem que procurar auxílio, porque você não vai numa festa, você não comparece mais em alguns eventos da empresa, você sempre evita contato social, você quer viver uma vida mais, estou desligando, estou assistindo Netflix só para dormir, sabe? Você está ostrificando, está entrando na ostra, isso aí já é um sintoma, já são sintomas mais agudos. Mas aí, nesse caso, Malcolm, Sim. aí eu queria até levantar um outro ponto para ver se faz sentido. Ótimo. Você falou de um excesso, talvez, de travesseiro, no caso, né? Mas e os outros excessos? Um exemplo, eu tenho um excesso de trabalho, um exemplo, Sim. e não quero... Eu estou deixando de ir para a igreja, eu estou deixando de estar com a minha família para trabalhar, eu estou um excesso de Netflix, não quero sair de casa porque eu quero ficar no Netflix. Sim. Eu estou com excesso de várias outras coisas e quero deixar... Isso também talvez seja um sintoma? Então, na questão de trabalho, como é uma obrigação, né, a gente já avalia o trabalho, qual é a relação que a pessoa desenvolve com o trabalho. Se for uma relação de excesso, ela está trabalhando, talvez não seja só um sintoma de depressão. Pode ser um sintoma de ansiedade, onde ela queira dar resultados. Ou então, quanto mais ela está trabalhando, a gente precisa avaliar com muita cautela, porque ela vai se dedicar muito ao trabalho, porque ela sente que não está dando os resultados e está se frustrando. Então, pode ser que seja um sintoma depressivo.
Só que a gente tem que analisar o caso especificamente, porque pode ser uma depressão, como pode ser uma ansiedade. Depende da relação que a pessoa estabelece. Os outros excessos, a mesma coisa. Eu quero só ficar no Netflix, eu quero só ficar no sofá. Pode ser uma frustração momentânea, como pode ser realmente um sintoma de depressão. Então, a gente precisa olhar bem profundamente para entender como está a relação da pessoa, se ela está funcional, se não está. Então, a gente precisa avaliar realmente de uma forma mais profunda, né, mais direta. Certo, Muito certo. bom. E aí, Malcolm, para finalizar, né, essa parte das perguntas, queria que você falasse um pouco mais do Aprimore, né? Ótimo. Dos outros psicólogos que fazem parte desse projeto que a igreja está fazendo com você. Vamos ver se essa ideia que eu joguei aí também acontece, vai que, né? Vai que Deus revelou, né? Ó Deus agindo aí, ó. Mas, por enquanto, fala do projeto que hoje já tenha rolado para que a igreja tenha conhecimento. Assim, eu lembro que alguns cultos atrás tinha o informativo, né? Mas sempre cai no nosso esquecimento. Então, eu queria que você apresentasse, falasse um pouquinho mais dos outros profissionais. Fechou. E, finalizando essa parte, aí eu queria finalizar esse nosso encontro com uma oração específica, né? Pelas pessoas que têm enfrentado a ansiedade, para que Deus mostre para elas a importância de ter este acompanhamento. Sim. E eu queria te dar a honra de fazer essa oração. Queria honrar a sua vida com isso, porque, segundo a minha esposa, eu sou uma outra pessoa desde que eu comecei a ser acompanhado por você. Então, eu queria honrar a sua vida mesmo e falar o quanto tem sido importante. Não só no meu crescimento como marido, mas no meu crescimento profissional, no meu crescimento espiritual. Você tem sido ministerial, você tem sido uma bênção na minha vida. Você tem sido uma bênção na minha vida. Obrigado, então, pode falar do Aprimore e, na sequência, já pode puxar a oração e mandar bala. Fechou. Bom, primeiro, obrigado, né? Muito obrigado por isso. Para mim é excelente ouvir esse retorno, esse feedback é muito importante também para o meu trabalho. Obrigado de coração. Me sinto honrado também, não só em ser seu terapeuta, mas estar aqui também, atendendo esse convite, isso é maravilhoso. E obrigado de coração, fico muito feliz. Muito honra mesmo. É toda nossa. Muito mesmo. Sobre o Aprimore, vamos lá, pessoal, é o seguinte... o Aprimore aqui na igreja, o Instituto Aprimore Psicologia, nós estamos funcionando aqui em diversos horários da semana para que a gente possa atender você. E o nosso Instituto Aprimore, ele conta hoje com um corpo de psicólogos muito especializado, atendendo uma gama de áreas diferentes. Tem aí a nossa coordenação, aí a direção geral da nossa pastora Raquel, que muito carinhosamente nos abriu esse espaço, nos incentiva. Nós atendemos muitas pessoas aqui da igreja, realmente. Também na coordenação da Rosane, a nossa assistente social Fabiana, as outras meninas também, que são as nossas psicólogas, a Sandra, a Camila, a Rita, a Cris e eu aqui. Nós estamos no nosso corpo de psicólogos aqui atendendo os nossos irmãos, e nós temos um prazer, uma felicidade enorme de estar com todos aqui. Então, se você tem algum sintoma, se você sente que precisa de atendimento, de acompanhamento, a gente vai disponibilizar aí os nossos números de contato para que você entre em contato com a gente, para que você possa ser atendido aí, certo? Bom, basicamente é isso, né? Fico feliz de ter vindo. Conte comigo também, né? Tô sempre à disposição e vamos orar. Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Amém. Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse momento tão rico. E nesse momento eu quero dedicar, ó Deus, essas palavras ao seu trono e te pedir, ó Deus, que o Senhor contemple todas as pessoas que neste momento estão passando por dificuldades em seus relacionamentos conjugais, onde não encontram soluções, onde as conversas já pararam, os diálogos já pararam. Muitas pessoas que estão distantes dos seus familiares, porque sofrem por disparidade, por diferenças de opiniões. Muitas pessoas que estão sofrendo nos seus trabalhos com as demandas excessivas. As pessoas que não veem futuro, que acham que não têm fé. As pessoas que não conseguem pensar num futuro, visualizar um futuro estabilizado, ou no mínimo de garantia de sobrevivência. As pessoas que estão agora debaixo dos cobertores,
sem muita coragem de viver, as pessoas que estão olhando para a TV com o brilho mínimo, pensando só em dormir, as pessoas que não estão mais se relacionando com a sociedade, as pessoas que têm medo, as pessoas que têm fobia, as pessoas que olham para tudo e veem um risco, veem um perigo, veem uma inexistência. Nós estamos orando agora por essas pessoas que estão com crise de ansiedade, com depressão, com crises de pânico muito agudas, estão em sofrimento, essas pessoas que não conseguem se relacionar, inclusive contigo, Senhor. Essas pessoas que estão distantes de Ti, distantes da Tua presença, que não chamam, que não clamam a presença do Espírito Santo, para que possam ter a Sua presença em suas próprias vidas. Nós queremos agora orar por essas pessoas e Te pedir, Pai, concede, ó Deus, uma unção dobrada do Teu Santo Espírito, para que essas pessoas sejam tocadas. Não somente essas pessoas, mas principalmente todos os que estão ao redor, Senhor. As pessoas que estão percebendo, as pessoas que estão olhando, vendo uma diferença de comportamento, que sejam sensibilizadas, que elas possam olhar com mais carinho, com mais atenção para quem está passando por isso, porque realmente é muito difícil tomar uma iniciativa sozinho, é muito difícil pensar, é muito difícil raciocinar, a gente não quer lutar, a pessoa não quer lutar, não por culpa, não por... é porque é realmente muito difícil passar por isso. E nós clamamos, ó Deus, a Ti, que nós como igreja, nós como irmãos, possamos nos sensibilizar e olhar para essas pessoas, estender uma mão, um abraço, um olhar amigo, um ombro, chorar junto com essas pessoas, para que possamos nos analisar, para que possamos nos curar, ó Deus, e para que possamos olhar para Ti como a única saída, a única solução que nós podemos ter para a nossa vida. O Senhor é a esperança da nossa vida, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a fonte do nosso espírito, o Senhor é o Espírito que habita as nossas vidas, o Senhor é o tudo que nós pensamos para nós, o Senhor é o nosso futuro, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa existência, o Senhor é tudo nas nossas vidas, o Senhor é tudo aquilo que a gente nem sabe, o Senhor é tudo aquilo que a gente nem pensa, e nós sabemos que mesmo não sabendo, não pensando, não tendo domínio de todas as coisas, o Senhor continua cuidando de nós, continua cuidando das nossas mentes e continua cuidando dos nossos corações. E é por isso, ó Deus, que agora eu quero Te agradecer por continuar cuidando de nós, continuar sabendo que apesar das nossas limitações, nós podemos nos relacionar contigo e o Senhor continua, Deus, nos mostrando o melhor caminho para continuar Te adorando, vivendo e tendo uma vida saudável diante de Ti, diante de tudo, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Continue cuidando de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente queria agradecer por vocês terem nos acompanhado. Então, nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, Jubrac TBC. Acompanhem, em breve a gente vai lançar muitos outros conteúdos, né? O Jubrac Experience veio para ficar. E aí, mandem sugestões de temas assim super relevantes, polêmicos, as dúvidas que vocês têm, para que a gente consiga aí fazer vários podcasts, chamar aí o Mal com outras pessoas, outros convidados. Vários outros temas muito, né? Exatamente. Muito doidos. E aí. sobre esse tema de ansiedade, acho que eu não poderia deixar de falar a palavra que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lancem sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Ele tem cuidado de vocês. Amém? A gente deseja a vocês saúde. Vamos no 3, Maranata, hora vem? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.